Bom, pessoal, continuando aí, então eu terminei falando que ia continuar falando da fonte de alimentação, cortou lá na outra, mas é isso mesmo. Eu já anteriormente dei uma adiantada nessa questão da fonte de alimentação, né? Mas a fonte de alimentação, esse item que vocês estão vendo aí, né? Ela é muito importante no computador. Pessoal, eu estou passando uma teoria inicial para vocês terem uma visão geral, porque nós vamos trabalhar bastante prática, mas antes de ir lá para a prática, a gente precisa conhecer as peças, né? E nada se conhece se não tiver teoria, né? Vocês podem olhar que muitas manhas estão sendo passadas durante o processo, inclusive isso tem muito a ver com a atividade final que vocês vão fazer hoje, né? Então, eu não falei antes, mas eu acredito que seria interessante vocês assistirem essa videoaula anotando todos os tópicos que vocês acham importantes, né? Vá anotando, façam anotações, porque depois isso vai ajudar vocês a gerar no final o relatório, que vai ser justamente o que vai ser dado a vocês como atividade, né? Então fica essa dica, né, preciosa. Então aproveitem disso. Pessoal, então continuando a falar sobre a fonte, né, aqui vou ler o que está no slide, né, localizada dentro do gabinete do computador. A fonte de alimentação recebe energia elétrica entre 110 e 220, gera voltagens ou tensões necessárias ao funcionamento dos chips, placas, diversas peças que formam o computador. Todo aparelho eletrônico possui uma fonte de alimentação e o mesmo se aplica aos computadores. Bom, as tensões, só adiantando a vocês, existem grandezas elétricas que a gente vai falar a respeito disso. Uma delas é a tensão. E na fonte é observada a tensão, que é em volts, a corrente, que é em ampere, a letrinha A, e a união das duas que dá a potência, que é em watts, né? O produto das duas dá a potência, a multiplicação entre uma e outra, né? Então, a gente tem que observar sempre, tomar cuidado, né? Porque a fonte do computador ela gera energia para todo o computador. Então, um erro muito comum cometido é achar que a fonte do computador não é importante. Esse é um erro absurdo que as pessoas cometem. Ah, a fonte qualquer uma. Não. A fonte ela é como se fosse o motor do carro. Ela tem que ter a potência que atenda a demanda do computador, do que ele precisa. Então, tem que se observar esses detalhes, sim, e é legal quando se quer ter um computador com bom desempenho, começar por uma boa fonte, né? Ah, mas todo equipamento eletrônico tem fonte, Miquel? Sim, todo tem. Se tem um que com certeza a gente consegue dizer para vocês onde está a fonte. Ah, uma lanterna é uma pilha, ela funciona a pilha, ela só não liga na tomada, mas a fonte de alimentação dela é uma pilha, né? Ah, um notebook, a fonte é o que eles chamam de carregador, ela é a fonte. Aí quando ele não está na tomada, a bateria que está dentro dele. E assim todo equipamento eletrônico tem uma fonte, né? E ela é muito importante. Todo bom computador, todo bom aparelho eletrônico começa por uma boa fonte de alimentação. E aí fica mais uma dica. Se por um acaso o computador de vocês queimar a fonte, ou principalmente o portátil, né, um tablet, celular, ou mesmo notebook, deem preferência para fontes originais, tá ok? Porque a fonte original ela atende às especificações do fabricante, ou uma compatível que atenda também, né, que seja de boa marca, porque você vai ter uma durabilidade do computador maior, né? Porque a fonte não é só a que liga que é a boa, e sim a que tem uma boa qualidade, que fornece a energia necessária que o computador vá precisar, ok? Bom, sobre fonte de alimentação, depois nós vamos ter um capítulo mais específico voltado a ela. Então, esse primeiro é só uma passagem, tá, para mostrar para vocês as peças e componentes, a identificação de como eles são, tá? E aproveitando essa imagem, né, vocês podem ver que a fonte aqui ela pode ter mais de um cooler, né? Tem uma aqui, essa aqui, por exemplo, tem dois. Tem outras que só tem um enorme aqui, ó.
Também pode ser só um, ou um atrás, que é mais ou menos o padrão que as fontes têm. Falando um pouco mais agora de placa-mãe, né? A placa-mãe ela é o coração do computador, o centro do computador. É nela que todos os periféricos, todos os dispositivos são conectados. Então, para se ter um computador de bom desempenho, de boa qualidade, primeiro fonte, em seguida placa-mãe. A placa-mãe também tem que ser muito boa. Mas, por incrível que pareça, é um dos itens do computador que é mais negligenciado, que é mais deixado de lado. Por exemplo, se eu perguntar a vocês qual a configuração do computador de vocês em casa, muitos vão falar: o meu computador é um i3, meu computador é um i7, meu computador é um AMD Sempron, ou sei lá, um Xenon, o meu não sei, o processador que vocês têm lá. Tá, beleza, seu processador, memória é tantos GB, HD tanto. Beleza, e qual a sua placa-mãe? A maioria não vai saber que placa-mãe é. Tá? Então, o pessoal negligencia. E muitos mantenedores tendem a falar que placa-mãe não importa, importa as outras peças. Não é verdade. Porque se a placa-mãe que faz a comunicação entre todas as peças do computador, se ela não tiver uma boa qualidade, fica comprometida a qualidade do computador, né? Ok? Então, sempre tenha uma boa placa-mãe, tá? Esse é o princípio de tudo. E aqui vocês conseguem observar que aqui atrás é como se fosse atrás do gabinete. Olha as conexões, USB, a do teclado e mouse, as seriais, igualzinho aquele slide passado, né? Paralela. Só que mudou aqui a placa de som, que ele tem mais duas USB e depois o som, né? E não tem aquela de joystick. Então, é uma característica, ele não tem conector de vídeo aqui, né? Não confunda, isso aqui não é vídeo, é serial, tá? Então, isso quer dizer que o vídeo vai ser colocado em um desses locaizinhos de expansão aqui, ó, né? Que a gente chama de slot. Slot. Escrever com o mouse não é legal. Então, slot, tá ok? E então esse computador aqui, essa placa-mãe, para a época dela, né, ela é um pouco antiga, mas para a época dela, ela é mais focada em desempenho. O interessante é que eu falei para vocês anteriormente que o pessoal hoje foca muito a beleza do computador, né? Antigamente não era bem assim, eles não olhavam muito isso. Tanto é que essa placa ela é horrível, né? Se vocês olharem ela é muito feia. E se você for aqui na internet e digitar aqui, ó, olha as fontes, só para vocês verem, ó. Que fonte bonita essa aqui com neon dentro dela, né? Enquanto as antigas eram assim, uma coisa horrorosa, né? Então, eles estão focando no interior do computador. E a placa-mãe, por exemplo, vamos ver se aparece alguma placa-mãe de boa qualidade aqui. Bonita, né? Porque elas têm sido cada dia mais belas, né? Então, aqui está um padrãozinho mais antigo, ó, de placa-mãe. E olha essa agora, ó, olha como ela é bonita. É uma placa que é muito mais bonita, tem cores chamativas, né? Então, olha essa, que placa linda, né? Tem um design perfeito, muito bonito, até proteções. Então, acaba que o pessoal tem se preocupado, os fabricantes, com o design do interior do computador, né? Steve Jobs defendia isso. Ele falava muito que o computador ele tem que ser tão belo quanto é por dentro, o fora, quer dizer, também por dentro. As pessoas questionavam muito, né? Falavam que, mas o usuário não vai enxergar a parte interna. Ele não gostava de negligenciar isso. A verdade é que Steve Jobs tinha uma visão muito além do tempo dele, né? Então, porque ele já via que as pessoas teriam a tendência de querer ver o interior do computador, né? Então, olha que placa linda, essa placa também é muito bonita. Bom, voltando aqui à apresentação, vamos falar um pouquinho agora de processadores. Esse é um processador muito antigo, é o Intel Pentium 4, né? Esses computadores brancos do Laboratório 2 do Senai ainda usa esse processador, um dos melhores processadores que a Intel fez, ficou muito tempo no mercado e até hoje você enxerga muitas empresas que ainda o usam, né? E o processador ele é o cérebro do computador, ele é a parte
que executa todas as tarefas do computador. Ele é que toma as decisões, o que é bastante legal, bastante interessante, porque ele é a peça, se não a mais cara, uma das mais caras do computador. Por quê? Porque envolve muita tecnologia para criar ele, né? E não tem tantos fabricantes, né? A gente tem no mercado aí fabricantes de peso para PC, para computador pessoal, a AMD e a Intel, né? E eles são concorrentes, sendo que a Intel ela tem muito nome, né? Que é a justa do Pentium 4, né? Ela ganhou muito nome com essa linha Pentium. E hoje ela trabalha com as linhas de 3, de 5 e 7 e processadores diferentes para servidores, né? Agora, a AMD, ela é assim, a vantagem da AMD é a questão de preço, ela é mais popular, preço, os processadores têm uma boa qualidade, mas normalmente requerem uma refrigeração um pouco melhor, né? Porque eles aquecem um pouco mais. Mas as pessoas que trabalham com jogos, normalmente gostam muito do AMD, porque você compra um processador que é excelente por 1/3 do preço do equivalente dele da Intel, né? Então as pessoas olham muito isso, né? E o desempenho dele para jogos é muito bom mesmo. Bom, temos aí mais um componente do computador que é a memória RAM, né? A memória RAM é a memória de execução do computador e ela é aquela parte do computador que a gente normalmente fala, o seu tem 2 GB, tem 4, tem 8, tem 16, que os padrões de hoje estão chegando a 16, não estão passando disso, né? Essa memória é uma memória cara no computador, ela é a memória de execução, né? E novamente eu quero focar para vocês verem que essa da foto ela está bem feinha, bem simplesinha. Mas se a gente voltar aqui ao Google, você consegue ver as memórias RAMs atual. Vou colocar assim, memória RAM alto desempenho, porque vão aparecer memórias melhores. Olha que as memórias bonitas, né? Elas já vêm com dissipador de calor, né? Tem umas que tem até cooler, ó. Não, essa aqui é placa de vídeo. Mas tem algumas memórias que na instalação dela é colocado cooler, né? Outras com refrigeração a água. Então, as memórias do computador também têm evoluído, têm ficado mais bonitas, né? Olha, esses dois pentes de memória são muito bonitos, né? Então, quer dizer, está aqui ó, uma boa comparação essa HyperX com essa do lado aqui. A função é a mesma, mas essa aqui é bem mais bonita e com certeza ela tem uma refrigeração melhor. Essa latinha que é colocada chama-se dissipador de calor. É justamente ó, como essa aqui de cima. Ela é da Kingston, uma marca muito conhecida. E ela é uma linha melhor da Kingston, né, que tem um dissipador de calor, que é um metal nobre de alguma forma, que ele extrai o calor da memória e dissipa esse calor, né, para que a memória tenha um melhor desempenho. Uma coisa que você tem que aprender é que quanto mais frio o computador opera, melhor para ele. Bom, então a memória RAM é a memória de execução. Todos os programas que são abertos no computador vão para essa memória. Você fala assim, vou abrir o Word. Quando você clica 2 vezes, ele está no HD, na memória física do computador. E como essa memória é muito lenta, o que o processador faz? Abre esse programa na memória RAM, que é uma memória bem mais rápida, e ele comunica com ele na memória RAM. Um bom comparativo para vocês fazerem é assim, abram o Word e começa a digitar um texto. Enquanto você está digitando esse texto, ele está na memória RAM. Na hora que você salvar esse texto, ele vai para o HD. Ok? Então, fechou-se um programa, ele sai da memória RAM. Então, o computador é bom ele ter muita memória RAM quando você trabalha com vários processos em paralelo. Eu ouço música, eu abro um programa tipo AutoCAD e também paralelo a ele eu abro o Word, eu navego na internet. Então, como você abre muitos aplicativos, o ideal é que você tenha uma boa quantidade de memória RAM.
Ok? Bom, placa de vídeo, a função central da placa de vídeo é mostrar a imagem do computador na tela, mas existem as aceleradoras gráficas 3D que se mesclaram à placa de vídeo, que tem a função de processar todo e qualquer 3D que o computador tenha e mostrar em bom desempenho, né, essas imagens 3D. Transparência, por exemplo, vocês veem o Windows 7 que já tem umas transparências um pouquinho mais bonitas, janelas mais arredondadas, então tudo isso é processado pela placa aceleradora de vídeo, que hoje é só chamada de placa de vídeo. E principalmente jogos, né, gente? A galerinha aí que gosta de jogar sabe a necessidade que o computador tem para jogo, né, de ter uma boa placa de vídeo, né. Placa de som, essa eu não vou focar tanto, porque a maioria dos computadores tem essa placa ligada à placa-mãe. Então, a placa de som é uma função só, tocar os sons que estão internamente no computador em um dispositivo de saída, como caixa de som, como por exemplo o headset, que é o fone de ouvido, ou outros dispositivos, né? E também captar o som de fora e passar para dentro do computador. Então, tudo que se relaciona a som, né, é passado pela placa de som. Placa de modem já é uma placa que ela já está em desuso, né? Essa placa serve para conectar na internet? Também, mas a internet discada, né? Que é a internet antiga, que ocupava a linha telefônica, a velocidade máxima que ela alcançava era 56 kbits por segundo. Hoje a gente está falando em megabits, né, aqui na nossa região. E essa placa, hoje, a usabilidade dela, que é muito pouca, mas dá para você tornar o seu computador em uma estação telefônica. De que forma? Você pode atender o telefone fixo, que fique claro, né, que quase ninguém usa mais, no computador. Você pode receber fax ligando a linha telefônica, inclusive um nome antigo que era dado para ele era fax modem, né? Justamente porque ele permite que o computador receba fax, mas venhamos e convenhamos, gente, fax é uma tecnologia extremamente ultrapassada, que empresas que usam fax precisam rever os conceitos deles, né? Porque hoje com o e-mail, né, a facilidade é outra, o gasto não existe, então as pessoas trabalham muito mais com e-mail do que esse tipo de tecnologias obsoletas. Temos também a placa de rede, né, que ela tem uma conexão para o plug do cabinho de rede, aquele cabinho que normalmente vocês veem ele azul, mas isso não indica nada. Ele pode ser de qualquer cor, né? E ela serve para quê? Para conectar o seu computador a uma rede local, né? Ou conectar o seu computador a uma rede externa, como com um modem ADSL, o computador recebe o sinal do modem ADSL pela rede, né? Então, um computador, que fique claro, a gente vai ver isso depois na disciplina de redes, que ele pode ter mais de uma placa de rede, isso não tem problema nenhum. Miquel, e o notebook? Não, o notebook ele tem por padrão uma placa de rede comum e uma placa de rede sem fio, né? Mas existem adaptadores que dá para você conectar na USB e ele torna aquela porta USB sua uma placa de rede, tá? Mas, enfim, para que muitas placas de rede no computador? Normalmente, em computador de uso pessoal, não se usa isso, mas em servidores se usa para você segmentar a sua rede, você dividir a sua rede. Por exemplo, a gente pode pegar um dos laboratórios do Senai e colocar em uma placa e outro na outra. Quando eu quiser desativar a internet para um desses laboratórios, eu apenas desativo a placa relacionada a esse laboratório. É uma boa forma de gerenciamento de rede. Então, para isso, você precisa de 2 placas de rede, 3 placas de rede no servidor. Uma outra opção é o servidor recebe a internet e distribui para todo mundo. Nessa situação, você precisa ter também, no mínimo, 2 placas de rede. Então, isso é muito legal. Bom, voltando à placa de rede, eu quero abrir um destaque aqui, um parêntese, na verdade, para as placas de rede sem fio.
Rede sem fio. Essas placas de rede, elas têm duas formas de interface, tá? Pode ser uma plaquinha comum, como essa aqui, ó, que você pode pôr no seu PC, né? Ou pode ser essas plaquinhas de rede sem fio USB, né? Esses dias para trás eu até vi uma marca de placa que fez uma. Olha essa aqui, por exemplo. Essa é uma placa de rede sem fio. Olha o tamanho dela. Ele é do tamanho daqueles pendrive que eles chamam de nano, né? Mas olha, que fique claro, essas placas não têm alto desempenho, tá, gente? Não é à toa que essas outras têm essas antenas, né? Não é à toa. Então essas plaquinhas é para uma rede sem fio doméstica, bem pequenininha, bem perto do roteador, né? Então não fiquem na ilusão de que esses pequenininhos aí vão atender. Então essas plaquinhas servem para quê? Para você deixar o seu PC de casa comum sem fio. Imaginem que coisa legal. Se a mãe de vocês é aquela que adora arrastar móveis, trocar computador de lugar, ou se você tem um cliente que troca demais o computador de lugar, se você colocar uma plaquinha de rede dessa, que é muito barata, né, no computador dele, ele vai poder apenas se preocupar com a tomada, porque a rede vai estar conectada via wireless ou Wi-Fi, o que é bem legal. Bom, estamos quase acabando, pessoal, de falar dessas peças iniciais, né? Nós temos aqui o disco rígido, que eu já falei anteriormente dele, que nada mais é do que o armazenamento físico do computador definitivo, em que você instala os programas, está aqui. Você salvou um arquivo da internet, está aqui, no disco rígido. E no Windows lá você vê ele como Drive C, ou disco local C, ou D, depende, né? Da quantidade de partições que você faz ou da quantidade mesmo de disco rígido que tem o seu computador. Temos o drive de CD, que já falamos anteriormente, né, que é uma interface que lê CD. Drive de disquete, que eu me recuso a comentar sobre ele, isso é muito antigo, né? A gente vai acabar vendo ele na prática, mas isso aí ninguém usa mais, gente. Temos alguns cabos, né, de conexão, esses cabos aqui ridículos, né, de largos, são os cabos flat, né, que o pessoal comenta, que são para conectar justamente esses drives de disquete e CD, e também HD. E temos também um outro padrão de cabos, que são os cabos SATA, né, que hoje são utilizados, né. Então, esses cabos SATA são bem mais finos e, acreditem, mais eficientes que aqueles outros cabos, que eles servem também para conectar drive de CD, HD, né? E esses aqui, além de serem muito feios, eles também ocupavam muito espaço dentro do gabinete do computador, o que fazia com que você tivesse uma refrigeração dentro desse computador muito comprometida, né? Então, isso aí era um grande problema que as pessoas tinham. Bom, notebook, nossa realidade atual, né? Notebook, ele é um computador portátil, né? Antigamente, notebook era muito caro. Até hoje é. Os notebooks de boa qualidade são caros. Mas existem alternativas, notebooks de uma qualidade razoável e que tem um preço bastante acessível, né? A gente consegue ter. Mas notebook, quem deve comprá-lo apenas pessoas que precisam de portabilidade, precisam de carregar o seu computador para onde for, né? Por exemplo, eu que dou aula, o Luiz Neto também. O Luiz Neto ele precisa de um notebook, um computador portátil, porque ele tem que ter todos os seus recursos computacionais à mão, aonde ele estiver, seja no Senai, seja numa faculdade, seja em casa ou numa viagem. Então a gente tem que ter o notebook, né? Mas o que eu quero deixar claro que o notebook ele é muito útil para portabilidade, mas normalmente para ele ter um hardware bom, por exemplo, um notebook para jogo, ele é muito caro mesmo. E nunca um notebook vai atingir o desempenho tão bom quanto de um PC gamer, que é um desktop, que é próprio para jogo, né? Só para vocês terem uma ideia,
quem tiver depois curiosidade de olhar, no Mercado Livre, você procure um computador chamado Alienware. Ele é um computador da linha da Dell que facilmente chega a R$ 25.000, né, com o valor do dólar hoje, para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Então tá aqui, ó, um Alienware baratinho, né, no Mercado Livre. Para quem acha Apple caro, tá aí um Dell bastante caro, tá certo? Mas o detalhe, frete grátis, interessante, né? Então, assim, você quer notebook de alto desempenho? Existe um notebook de alto desempenho, mas o preço dele é astronômico, tá certo? Então, o notebook ele deve ser adquirido sempre que você queira portabilidade. E aqui está falando de um cartão que hoje não é usado mais nos notebooks atuais, que é o cartão PCMCIA. Era uma placa que normalmente tinha placa de rede, placa wireless modem, que ficava um slotzinho no notebook. Alguns de vocês podem ter visto, e depois eu mostro para vocês que a gente tem alguns notebooks antigos aí, que vocês vão dar uma praticada neles. No notebook tem um conector grande que fica uma tampinha que você tira e aperta esse pininho, um pininho igual esse aqui, ó. Depois que você quer tirar a placa, você aperta ele, ele sai, se empurra, a placa sai. Então é isso aí, para esse cartãozinho PCMC, que hoje foi substituído facilmente pela conexão USB. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso na aula de hoje. Uma breve introdução, né, das peças do computador, das principais peças. Novamente eu quero focar com vocês aí que infelizmente eu não pude estar com vocês, mas eu espero que essas videoaulas tenham suprido a necessidade. Como vocês podem ver, está um pouquinho tarde, né? Já são 00:18 aqui de hoje já, né? Do dia da aula. Então eu não sei se eu vou conseguir postar esses vídeos no YouTube, no meu canal, mas eu vou mandá-los via pendrive pelo Luiz Neto, e vocês coloquem nos computadores e assistam, ou se não, o Luiz Neto passa no Data Show para vocês, para todo mundo ver. Eu não sei qual o critério que ele vai adotar, mas independente de qualquer uma das duas formas, vocês terão acesso a esses vídeos, tá? E se não hoje, mais para frente eu vou postar eles no meu canal, tá bom? O meu canal no YouTube é muito fácil de vocês encontrar. Vocês podem digitar youtube.com.br e na busca do YouTube vocês coloquem Miquéias Garcia, separado. Então o primeiro que aparecer vai ser eu, tá? Então basta clicar aqui, que esse é meu canal, tá? Vocês vão ver ele assim, ó, o formato que vocês vão ver ele, tá? Os vídeos que eu assisto e tem os meus vídeos autorais, que vídeos todos são criados por mim, e essas videoaulas vão constar aqui, tá bom? Como manutenção de computador, aula 1, 2, 3 e 4, tá ok, pessoal? Não sei se eu vou colocar todas as aulas de outros dias, porque nós teremos aulas presenciais, então não vejo muita necessidade de videoaula, e vou usar mais esse recurso para quando tiver uma dúvida um pouco mais geral, e a gente precisar dar uma ênfase um pouco maior e durante as aulas não dê tempo, caso não dê tempo, eu vou colocar aqui, tá ok, pessoal? Bom, a atividade de hoje é isso aqui, tá? Eu quero que vocês façam um relatório escrito, tá? Que fique claro, não é digitado, é escrito no papel, tá? Professor, não carrego o caderno. Pessoal, acordem, vocês estão em uma escola. Não, é o Senai. O Senai é uma escola profissional. Um aluno tem que ter caderno, lápis, caneta, tá bom? Eu sou moderninho, eu uso celular. É proibido no Senai usar celular. De novo, é proibido o uso do celular. Não usem. Então, levem o caderno, lápis, caneta, borracha, tá bom? Armem-se. A arma do aluno é isso, tá certo?
Então, você não me avisou que ia escrever. Pessoal, não tem que avisar, vocês vão para a escola, tem que levar. Leva, tá ok? Então é isso. Eu quero esse trabalho escrito, tá bom? Vocês vão fazer um relatório descrevendo o que você entendeu dessa aula, ou seja, quais os pontos importantes que você identificou, tá bom? Então lembra que eu falei para vocês anotarem? Anotem, vai anotando os tópicos, ou se precisar, né, veja a aula novamente e façam esse relatório para mim, tá ok? O valor dessa atividade vai ser 5 pontos, parece pouco, mas não é. Lembre-se, vocês precisam de 60 para passar. Garimpem esses pontos, tá? Não percam esses pontos, que eu considero basicamente que esses 5 pontos são praticamente dados, né? Fazer um relatório é muito simples, é escrever sobre o que a gente acabou de falar, é um resumo rápido, tá? E se houver cópias, eu vou ler, se tiver cópia, eu vou dar 0, tá ok? Para quem copiar um do outro. Então, que fique muito claro para vocês. Eu não admito plágio. Eu não admito plágio. Então, não copiem um do outro. Se copiar, é 0 para os dois. Mas eu fiz e ele copiou. Não interessa. Você foi displicente o bastante para deixar o seu colega copiar. Então, não tem como eu pesar quem está falando a verdade ou não. Eu não sou ninguém para julgar caráter de ninguém. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Segunda-feira a gente se vê. E boa aula para vocês, bons estudos e boa atividade. Um abraço e até a próxima.